Professor Pacheco, muito obrigado pela sua participação no nosso curso. Com prazer. Professor, quais os limites da pesquisa em astrobiologia hoje que, em tese, nos permitiriam ou vão nos permitir compreender a origem da vida num contexto mais amplo? Quer dizer, chamar de limites, vamos dizer assim, que poderão ser superados eventualmente, né? Exatamente. Hoje em dia, o que se tem dois approaches para responder a sua pergunta. O primeiro é um approach teórico, digamos, teórico ou de laboratório, que é mais ou menos vai dar na mesma, que seria descobrir a passagem do químico para o biológico, né? Então hoje ninguém sabe como é que se passa. Você pode fazer uma série de reações químicas no laboratório, ou mesmo escrevê-las, né, em química teórica, e descobrir que as reações tais ou tais dão em tal coisa, dão tal. Isso aí você faz, pode juntar uma série de ingredientes, né, de moléculas orgânicas, e tentar fabricar vida. Isso nunca foi conseguido, né? A famosa experiência de Miller e Urey, feita no início dos anos 50, depois reproduzida inúmeras vezes até hoje. A gente consegue nessas experiências, introduzindo essas moléculas orgânicas e energia sob forma de uma descarga elétrica, que simularia os raios da Terra primitiva, né, os raios atmosféricos. Então, isso você consegue fabricar aminoácidos e não passa disso, não chega a proteínas e coisas assim que são mais complexas. De modo que, em laboratório também você pode juntar você pode pegar uma membrana, juntar vários ingredientes. Os vários ingredientes, todos os ingredientes que tem uma bactéria, que contém uma bactéria, você pode juntar numa cápsula, isso não faz uma bactéria. Então, você não sabe fazer a passagem do químico, puramente químico, para o biológico. Essa é uma das coisas que será um grande passo, né? Está se tentando pelo mundo afora e vai se chegar lá certamente, né? Essa passagem tanto do químico para o biológico. Isso é uma dos limites, digamos, de hoje, que provavelmente vão ser superados. Bom, outro limite que poderemos superar também é o envio de naves, né, para o sistema solar. Fora do sistema solar já não consegue, é muito longe, né, pelas nossas velocidades atuais. Mas colocar então, seja telescópios em órbita, seja enviar naves para o subúrbio, nosso subúrbio da Terra, né, no sistema solar, ou dentro do sistema solar, a gente poderá também avançar um pouco nessa direção, tentar observar, por exemplo, a atmosfera de exoplanetas e ver se tem algumas parecidas com a nossa e tal, e localizar bons alvos para trabalho futuro, né? Hoje a nossa resolução espacial, né, a resolução óptica, né, não consegue fazer discernir, conseguir observar moléculas de uma atmosfera de um exoplaneta. Isso pode ser feito teoricamente por interferometria, mas até hoje não foi conseguido de fato. Existe um grande projeto da ESA, chamado Darwin, é um belo nome, aliás. O Darwin vai ser para tentar justamente observar diretamente as atmosferas dos exoplanetas. Mas não só eles, não. Então, a resposta que eu daria para você da primeira pergunta: quais são os limites? São esse aí de um experimental, quer dizer, tentar conseguir observar a distância da atmosfera dos exoplanetas, e o segundo seria, o primeiro, avançar na compreensão da passagem químico-bio. Professor, hoje, dentro das iniciativas que nós temos no desenvolvimento de telescópios, tanto aqueles baseados em terra quanto os espaciais, o que o senhor frisaria como talvez as iniciativas mais contundentes que vão nos ajudar a, de certa forma, compreender a vida como esse fenômeno muito mais abrangente do que a vida só aqui na Terra? Bom, eu farei um pequeno preâmbulo, que é o seguinte: nós temos projeções com observações do satélite Kepler, que é quem descobriu da NASA, quem descobriu o número de exoplanetas, né? Cerca de 3 mil os candidatos, não são confirmados, mas dá uma de alguns milhares. Se você fizer uma projeção com os dados do satélite Kepler, que observou
evidentemente um lugar muito limitado, né, no céu, e fizer uma projeção para a Via Láctea, o número de planetas rochosos, pequenos, portanto, né, os rochosos são pequenos, na Via Láctea é estimado em cerca de 100 bilhões. Então é uma enormidade. Se tem 100 bilhões de planetas rochosos, a probabilidade de ter vida em algum deles é muito grande, né? Por que só na Terra teria, né? Exatamente. A gente está excluindo os gasosos, por quê? Porque nos gasosos parece muito difícil ter vida, porque é muito difícil pensar numa vida, pelo menos superior, que se forme numa grande nuvem de gás, mesmo que seja densa, né? Então a gente pensa que precisa de uma superfície para ter uma coisa mais elaborada, multicelular, um ser multicelular, etc. Agora, 100 milhões de planetas só na Via Láctea, então obviamente vai ter muita vida por aí, né? Então não parece uma coisa absurda de ficar procurando, né? Isso aí. Então, por isso que se investe, inclusive, muito, né, os telescópios atuais, os grandes e os futuros em projeto, têm investido muito fortemente nessa área de astrobiologia. Porque, primeiro, uma coisa muito importante para a humanidade, o ser humano, desde que está na caverna, ele olhava para o céu, provavelmente desde que alguns milhares de anos atrás, dezenas de milhares de anos atrás, começou a pensar e pensou, será que tem gente igual a mim lá, que lá é outro planeta? À medida que a ciência foi progredindo, com os gregos em particular, isso foi ficando mais concreto, a pergunta foi ficando mais concreta, né? O primeiro a pensar isso seriamente, aparecer, foi Anaxágoras, né, que fez a primeira tese da panspermia, dessa história do misturo para a vida por aí. Bom, quais são os grandes instrumentos que tem? Eu estou dizendo então que o pessoal acha que vale a pena investir. O maior de todos os atores que já existe é o ALMA, né? O grande interferômetro, o maior instrumento que o ser humano jamais construiu em termos de resolução espacial, né? Em rádio, mas a resolução espacial é gigantesca. Estamos vendo sistemas planetários em formação, com um pequeno planeta fazendo uma perturbação lá local e perturbando o disco, né? Então já estamos vendo esse grau de detalhe, que o ALMA tem a maior resolução que o ser humano jamais atingiu e durante muitos e muitos anos vai ser a maior de todas. Então o ALMA é o primeiro que vai propiciar isso, você pode observar discos planetários em formação e planetas também, né, que foi emitido em rádio. E depois vem os grandes telescópios gigantescos, né, o LT em primeiro lugar, que é o maior de todos, o TNT e o GMT, que também com graus diferentes de resolução vão poder observar a atmosfera dos exoplanetas, né? Em particular o LT, que vai ser o mais adequado porque a imagem é a mais fina de todas. Então, esses instrumentos vão poder dar um salto nessa história, porque se a gente observa a atmosfera planetária, a gente observa os gases que têm componentes. Se acharmos uma parecida com a da Terra, é uma belíssima dica de que pode ter vida aqui, como apareceu aqui, vai aparecer lá, obviamente, né? E tem os espaciais também, né? Não pode esquecer, o James Webb Space Telescope, que vai ser lançado em breve, também vai poder observar com certa, menos do que os grandões de Terra, mas também atmosferas planetárias, e os menores, o Plato da ESA, o TESS da NASA e o ECHO da ESA também, quer dizer, todos eles vão poder nos fazer avançar bastante, né, no futuro próximo, nos próximos 5 anos, na direção de estudar melhor os exoplanetas e suas atmosferas. Então isso também é uma coisa, são iniciativas que vão fazer avançar o campo, né? Ok? Professor, a gente sabe que para a ESA, a Agência Espacial Europeia, compreender a vida como um fenômeno cósmico é uma das prioridades de estudo, né? O que tem se desenvolvido lá por iniciativa da ESA no sentido de instrumentos e, enfim, para que a gente possa ter essa compreensão um pouco mais abrangente da vida? Veja, eu não sei porque você só falou da ESA aqui, mas eu já falo da NASA também um pouquinho. Você tem razão, a ESA tem um programa ambicioso de astrobiologia, né? Às vezes na Europa chamam de exobiologia. A gente dá uma contribuição aqui pelo mesmo preço. É o seguinte, porque eu dou os dois nomes, você sabe, exo e astro, são os dois nomes? Exo é exterior, né? Em grego. Então, começou a chamar isso uns tempos atrás de exobiologia no começo,
Os russos chamavam de cosmobiologia, até hoje chamam de cosmobiologia, chamam de cosmonauta, em vez de astronauta. Então, os europeus hoje estão divididos, alguns falam exo, outros falam astro. Os americanos começaram a falar de astrobiologia para expandir um pouco esse conceito, porque exobiologia é só o que está fora da Terra. E a astrobiologia, a gente pretende estudar também a vida na Terra, a sua origem. Você põe exo, você exclui a Terra, então é melhor falar astro, né? Eu também acho, concordo com isso. Bom, então, a ESA tem um programa ambicioso de astrobiologia, e tanto é que um dos dois grandes experimentos, né, satélites, da Cosmic Vision, dos grandes, né, o Cosmic Vision tem pequeno, médio e grande, né? Um dos grandes chama-se JUICE, suco, né, em inglês, que é Jupiter Ice Moons, não sei o que mais. Vai mandar então um satélite muito grande, muito caro, bilhões de euros, para ficar circulando lá no sistema de Júpiter, né? Para estudar então as luzes de Júpiter, né? E o Galileu não conta muito inóspito, mas Europa, Ganymedes e Calisto, né? Os três aí que podem ter vida e tal, de alguma maneira. Então, é um exemplo, né, de que um investimento muito pesado que vai voar em 2025, por aí. Bom, que é quase 10 anos. E a ESA tem outras iniciativas, por exemplo, recentemente, uns 2 anos atrás, criaram alguns grupos de estudo, né? Em particular um grupo sobre astrobiologia e exoplanetas, quer dizer, coisas meio da área, né? Para estudar um grupo multidisciplinar, que é indispensável em astrobiologia, tem gente de todas as áreas, né? Dada a diversidade de assuntos que cobrem, né? De necessidades técnicas que cobrem, né? Científicas. E fez um grande grupo de trabalho nesse sentido, né? De estudar, e financiado pela ESA, então se reúne periodicamente, então publica periodicamente e tal. Então isso são, digamos, os indícios, né? De que eles consideram isso muito importante. E finalmente tem o Darwin, né? Que ainda não está completamente aprovado, mas há uma pressão forte da comunidade europeia, que tem muita atividade em astrobiologia, que é o Darwin, que é um satélite para fazer interferometria, para observar diretamente as moléculas nas atmosferas planetárias, né? Então é isso. NASA também tem os dela, que é também mais pobre um pouco do que a ESA, por incrível que pareça, e tinha também um satélite como o Darwin, que chamava TPF, né? Terrestrial Planet Finder, era para estudar só planetas terrestres, e foi abandonado, tinha que ser retomado, mas por enquanto foi abandonado. Então está menos brilhante nesse aspecto de pesquisa, a NASA. O James Webb, que é da NASA, esse grande telescópio que vai substituir o Hubble, né, vai poder observar um pouco dessas coisas e tal, como é que os mais próximos da Terra. Mas o programa da NASA hoje é mais pobre que o da ESA, de fato. Certo. Professor, o senhor citou aí o ELT, que é um dos maiores empreendimentos que nós temos em astronomia atualmente, né, principalmente em relação à capacidade de observação que vai ser conseguida através desse instrumento. Sim. Como que ele vai permitir que nós tenhamos uma compreensão mais abrangente da vida com esse fenômeno cósmico, ou seja, como que ele vai ajudar a gente a perscrutar um pouco mais esses limites da observação que podem ajudar a pesquisa astrobiológica? Pois é, o LT, suas características então de diâmetro, né? A quantidade de fótons, a grande bacia de fótons que é o telescópio, a quantidade de fótons que ele capta por unidade de tempo, é cerca de 500 vezes maior do que os telescópios grandes de hoje, né? E como você não pode esquecer que essa capacidade de coleta de fótons, portanto de tempo de exposição, ou portanto de profundidade que você enxerga, né? Ela varia com o quadrado, é mais do que o quadrado do diâmetro, né, do telescópio. Então, por exemplo, se você comparar o LT com o GMT, dá um fator 4, 8, né? Se você pensar na quantidade da imagem, dá um fator até mais, né? perto de 7. Porque a imagem do LT é mais fina, vai ser mais fina do que do GMT. Então, você não pode comparar, o GMT tem 24 metros, o outro tem 40, né? Não é muito mais do que isso, né? Então o LT de fato vai ser o maior de todos, que vai olhar, vai ter maior capacidade, menor tempo de exposição,
e maior profundidade, né, de uma distância possível para observar. Então isso já aumenta muito a estatística, né, e a qualidade dos dados. Primeira coisa. Segunda coisa, quer dizer, o fato de você poder ver de maneira mais fina, você pode fazer cronografia, né, essa tática de apagar a luz central da estrela e ver os planetas, e daí poder olhar as atmosferas. Então isso já vai ser um avanço muito grande, muito importante do LT, que o LT vai proporcionar, né, principalmente esse. E o fato de poder também olhar proto-estrelas, né, quer dizer, discos de estrelas em formação, de uma maneira da resolução ser muito boa e poder chegar muito longe, ele vai também aumentar muito a estatística, nossa estatística, sobre o estudo de como é que a Terra se formou, como é que o Sistema Solar se formou, o Sistema Solar, né, a Terra do meio. Isso também é muito importante, quer dizer, o fato dele chegar muito longe, chegar com muita precisão, muita fineza de imagem, permitindo a espectroscopia de alta qualidade, vai também ajudar muito até no estudo da formação do Sistema Solar, né? Então é basicamente isso, quer dizer, você vai poder observar um número muito maior de exoplanetas, inclusive de suas atmosferas, porque chega mais longe, e num tempo hábil, né, um tempo útil, né? Você precisa demorar 10 anos para observar, não dá, né? Observar em algumas horas e dias no máximo. Então essas são as duas grandes vantagens. E ele vai ser equipado, como o ESA é um consórcio muito rico, eles vão equipar o LT de saída com instrumentos extremamente sofisticados e grandes, né? De alta qualidade ótica e qualidade ótica no sentido de resolução e transmissão ótica de vento. Você vai observar com uma facilidade de ir mais longe, não só pelo tamanho do instrumento, como pela qualidade do instrumento, né? Ótica. Então isso, basicamente é isso, é por aí que vai. Nós vamos progredir muito, né? Tá certo, então, professor. Muito obrigado novamente pela participação no nosso curso. De nada, prazer, viu? Até breve.